Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma reunião de palestra. No dia de hoje, nós vamos discutir uma carta enviada por Nichiren Daishonin a Shinjo Kingo, que fala sobre diplomacia humanística. Mas o que será que é isso? Vamos nós descobrir. Bom, nessa carta, ela tem um princípio bastante conhecido no budismo de Nichiren que chama os 8 ventos. Então, esse trecho dos 8 ventos é um dos muitos escritos que Nichiren enviou ao seu discípulo Shinjo Kingo, que nós sabemos que era um discípulo muito rigoroso e muito fervoroso, né, com relação à sua prática, mas ele era meio bravo, né, e aí de vez em quando eles tinham uns roupantes lá, e aí então Nichiren Daishonin, com a sua sabedoria, tinha que ir lá conversar com o tal do Shinjo Kingo para ele poder se acalmar, e foi mais ou menos o que aconteceu. E é muito interessante que nesse Gosho, né, que é o nome que a gente dá às cartas de Nichiren a seus discípulos, chamados 8 ventos, ele vai trabalhar da questão da diplomacia, algo tão necessário nesse século XXI, especialmente aqui no Brasil, né, nos dias de hoje, no qual nós observamos que falta bastante essa diplomacia humanística. Então vamos lá aprender um pouquinho mais sobre isso. Muito bem, então o caos é o seguinte: o Shinjo Kingo, como eu disse para vocês, era da pá virada. E aí, ele servia o Lord Ema. Então, vocês imaginem isso em 1200 e bolinha, lá no Japão, né? Todo mundo, eles viviam em feudos. O Shinjo Kingo era um médico, mas também era um guerreiro. E servia bonitinho lá o seu Lord, né? O seu patrão, vamos colocar assim. Só que aí, o Lord Ema veio inventar de transferir o Shinjo Kingo para um lugar tão distante, né? Ele vivia lá para as bandas de Kamakura, queria mandar o Shinjo Kingo para um lugar muito distante, e aí o Shinjo Kingo ficou puto, né? Porque ele falou assim: não, como assim? Faço tudo direito, trabalho aqui, faço tudo, protejo o meu Lorde, e agora ele quer me mandar lá para tão distante? Não vou. Mais ainda, eu vou lá no tribunal e eu vou processar esse Lorde. Ele tá pensando o quê? Não é assim que a coisa funciona? Existe leis? Lá naquela época já tinha as leis, né? Então não vou permitir que isso aconteça. Mas ele tava bravo, né? Com razão, tava bravo. Aí Nichiren Daishonin ficou sabendo do caos e falou: não, vamos conversar, Shinjo Kingo. Aí ele mandou uma carta e falou assim: olha, Shinjo Kingo, você não pode ser assim tão raivoso. Tenha calma, vamos conversar, vamos pensar sobre isso. Olha, analise o tempo que você está aos serviços do Lord Ema. Pense, né, nos valores como a gratidão, a fidelidade, a paciência, né? Tenha em voga esses valores antes de você ser influenciado pelo rancor e pelo desejo de fama, e aí ir lá no tribunal arrumar maior confusão. Vai dar confusão para você, vai dar confusão pro Lord Ema. Vamos tentar achar aí o meio do caminho, né? O caminho do meio que o budismo fala tanto. Então, justamente, o Nichiren tenta acalmar os ânimos do Shinjo Kingo, tá certo? E dizer que ele não pode esquecer desses valores como gratidão, fidelidade e paciência. Se a gente for pensar nos dias atuais, né, muitas vezes os nossos filhos, né, as pessoas que são mais jovens, elas não têm a menor paciência, né, com as gerações mais velhas, ou melhor dizendo, mais experientes. Por quê? Porque os meninos e as meninas de hoje em dia sabem de tudo na cabeça deles, né? Mexe na internet, faz isso, é blogueirinho, tem site, tem isso, tem aquilo, e eles pensam que eles descobrem tudo na internet. E aí muitas vezes eles não têm paciência com os mais velhos, os mais experientes, e também esquece muito dessa gratidão. Afinal de contas, quem foi que ensinou a eles tudo o que eles sabem hoje, né? O grande parte disso. Quais foram as pessoas responsáveis, se não os seus pais? Né, os seus pais, os seus professores, os seus dirigentes, enfim, né? Mais ou menos isso. Muito bem. Então, o Gosho dos 8 ventos vai dizer assim: em relação ao seu problema, isso é Nichiren falando para Shinjo Kingo, eu o aconselho a não ir no tribunal. Não alimente rancor de seu senhor feudal e nem deixe sua propriedade. Permaneça em Kamakura,
atenda ao seu senhor feudal com menos frequência que antes e preste-lhe serviço apenas de vez em quando. Então, haverá possibilidade de que o seu desejo se cumpra. Contudo, jamais se comporte de modo desonroso. Não se deixe perturbar pela avareza, pelo desejo de fama e nem pela ira. Nossa, isso é muito, muito atual, né? O que Nichiren está orientando a Shinjo Kingo. Então, ele vai ser assim. Primeiro ele fala, olha, use a manha do oprimido, né? Você... Não vai sair, não vai sair do feudo, não vai colocar o seu lord lá no pau, né, como a gente diz. Contudo, você vai fazer o quê? Você vai ser menos presente. Deixa ele perceber o que ele está querendo fazer, né? Você é tão prestativo sempre. Então ele fala, seja menos presente, apareça só de vez em quando. Contudo, nunca se comporte de forma desonrosa, né? Isso aqui, gente, é do tempo que a palavra de um homem, de uma mulher, valia mais que o fio do bigode, como diz o povo por aí. Então, você tem honra, você tem valores, né? Apesar de tudo que aconteça, você não deixa isso e não se deixa perturbar pela avareza. A avareza é o desejo de ter tudo, cada vez mais. Eu quero mais. A fama, que a gente vê que tem pessoas que trocam tudo, né, pela fama e muitas vezes cai no estado de ira. Muito legal, né, gente? Bom, aí o significado dos 8 ventos. Ai, gente, quando eu li isso, logo eu lembrei do pica-pau. Mulheres, dinheiro, fortuna. Nossa, muito pica-pau isso. Então, os 8 ventos significa que as pessoas não devem ser influenciadas pelo apego à prosperidade, à honra, ao elogio e ao prazer. Esses são os 4 ventos favoráveis, né? Então, geralmente, quando nós estamos aí num período de prosperidade, somos bem vistos na sociedade, no trabalho, etc. e tal, temos muito elogio, nos damos ao prazer, a gente acaba sucumbindo a tudo isso e caindo muitas vezes na avareza, na ira, né? Que foi colocado anteriormente. E ele diz, em contrapartida, também não se deixe influenciar pelo medo do declínio, da desgraça, da censura ou do sofrimento, que são justamente os 4 ventos adversos. Então, os 8 ventos, você tem os 8 ventos favoráveis e os outros 8 ventos adversos. Todos fazem parte da vida. No momento que você está passando por um, depois vem um outro vento, e aí as coisas vão funcionando dessa forma. Então, a importância de você não cair, né, não ser deixado influenciado por esses ventos. É fácil, gente? Não é fácil, né? Tanto os 8 ventos, os 4 ventos favoráveis, como os 4 ventos adversos, quando eles chegam, geralmente a gente perde um pouco a noção da realidade, né? Com relação aos 4 ventos favoráveis, a gente vê muito isso nesses essas pessoas que estão na mídia, né, políticos famosos, eles perdem a noção. Só que de um dia para o outro eles também caem na desgraça. E aí também nunca conseguem se recuperar, né? Então, o budismo nos orienta para que a gente não cometa esses enganos, né? Aqui, né, a gente tem também o pica-pau no episódio A Fome, que aí é para mostrar os 4 ventos desfavoráveis. Mas que também, depois, no fim das contas, dá tudo certo para o pica-pau e para a gente também, tá? E aí, continuando, o Nichiren, ele vai alertar a Shinjo Kingo que só dando prioridade à fé e controlando o seu ressentimento com relação ao senhor feudal é que ele poderá encontrar uma saída para esse impasse que se encontrava, tá certo? Então, isso é interessante também porque, mais uma vez, é colocada a importância da fé, a importância da nossa prática, né? Quando realizamos a nossa prática da Imoku para nós e para os outros, quando nós lemos, estudamos o budismo, quando dialogamos, né, com os nossos companheiros, com outras pessoas, quando nós lemos, né, livros, grandes clássicos da literatura, indicações que o presidente Ikeda sempre nos passa, a gente acaba encontrando as respostas, tá certo? Então vem a sabedoria e a gente acaba, né, atraindo boa sorte e encontrando as respostas para os nossos impasses. Então, não é com ressentimento, não é com raiva, não é querendo matar, não é querendo fazer nada disso que se resolvem as coisas, tá bom? Aí nós temos aqui, né, algumas palavras do presidente Ikeda. Aí ele fala assim,
Nichiren aconselha Shijokingo a esperar o momento certo e a exercer as suas funções com diligência e paciência. Outra coisa, a não parecer de forma alguma constrangido ou mostrar culpa. E aí ele vai dizer, também você não precisa ficar se humilhando. Interessante isso. Isso também, gente, pode pensar nos relacionamentos, né? Entre cônjuges, entre os filhos, no local de trabalho, né? Isso aí cabe aí para muitos momentos. E por fim, ele fala mais uma vez, não se deixe perturbar pela avareza, pela fama e nem pela ira. Então, o presidente Ikeda retoma alguns pontos que Nichiren falou para o Shijokingo. O Shijokingo, que era um modelo de discípulo, apesar de ser muito do bravo, gravou essas lições em seu coração e colocou em prática. Então, ele não tentou também escapar da situação, né? Não tentou fugir, ele esperou pacientemente, perseverou em seus esforços e se comportou como um verdadeiro ser humano. Porque, às vezes, também a gente fica numa situação que a gente age pior que bicho, né? Acho que os bichinhos acho que só fazem coisas ruins quando eles precisam se defender ou comer. E o ser humano, muitas vezes, agem por instinto e acaba destruindo outras pessoas para o seu próprio bem. Isso acontece muito, principalmente no mundo corporativo, tá certo? Então ele fala que a gente não tem que perder a nossa humanidade. Por quê? Por causa dos 8 ventos. Você pode derrubar o amiguinho hoje no serviço para que você tenha mais, como é que fala? Para que você tenha mais fama, para que você suba de cargo. Mas o mundo é redondinho. Amanhã você vai ter isso de volta, tá bom? Então ele vai falar que o Shijokingo, então, demonstrou uma brilhante prova de vitória, né? Tanto na comunidade como também em sua profissão. E aí, por fim, né, nós temos aí o Sr. Shijokingo, muito bonitinho, cuidando, então, do seu Lorde, né? E aí, Nichiren Daishonin relembra a Shijokingo que ele deveria ser grato ao Sr. Ema, pela bondade que ele demonstrou, tanto a Shijokingo como a sua família, quando Nichiren foi perseguido. Porque que acontece? Agora o Shijokingo, o Lord Ema queria mandar o Shijokingo para tão distante. Ele devia estar bravo com alguma coisa. Mas antes, quando muitos lords perseguiram os seus discípulos, moradores, né, enfim, porque ele seguia Nichiren Daishonin, o Lord Ema não fez isso. Então, o Shijokingo não poderia esquecer e não poderia deixar para trás essa dívida de gratidão, tá bom? Aí a gente termina aqui com alguns trechos da Revolução Humana, que consta, né, então, nessa matéria. Então, alguns vão falar assim, olha, porque veja, nós estamos falando então sobre diplomacia. O que é essa diplomacia? Então, a diplomacia é justamente você usar o diálogo, ser, como é que fala? Ser calmo, ser tranquilo, ter paciência e justamente estreitando os laços de amizade entre as pessoas, entre as organizações, entre os países, né? Então, no trechos aqui da Nova Revolução Humana, o presidente Ikeda traz, por exemplo, né, que os laços de amizade e de confiança são algo que ultrapassa as fronteiras e liga as pessoas de diferentes origens, né? Ele está se referindo a uma senhora que mora no Irã, e que então ele orienta essa senhora a fazer amizades no Irã e levar também, né, plantar no coração daquelas pessoas a esperança, tá? Tem um outro trecho que ele vai falar, não há fronteiras no coração das pessoas que estende suas mãos e tentam salvar os aflitos. A diplomacia ou o intercâmbio no nível da relação entre os estados é importante, mas não devemos esquecer que o fundamental é o intercâmbio entre os povos. Olha só que legal, né? Pensar nesta questão que, ok, né? A gente tem que ter diplomacia, o Brasil e a China, o Brasil e a Venezuela, o Brasil e os Estados Unidos, né? Por uma série de questões. Mas o mais importante são as pessoas. Então, aqui no Brasil, nós temos aí um grande número de
imigrantes, né, que vêm de vários países do continente africano, os nossos vizinhos bolivianos, os nossos vizinhos venezuelanos, paraguaios e tantos outros povos, né, os chineses que vêm para cá. Como é que está o intercâmbio entre esses povos, né? Como é que nós vemos essas pessoas ou elas são invisibilizadas, né? Muitas vezes a gente passa pelas pessoas e simplesmente não as vê, né? E aí é interessante pensar por quê, tá bom? Então é isso, gente. Para terminar, o diálogo une as pessoas. O budismo é uma filosofia de respeito à vida e se propaga por meio do diálogo. O futuro do mundo depende da nossa capacidade de promover o diálogo. Então, bora lá dialogar.